Olá, colegas, tudo bem? Que tal entendermos de uma vez por todas a proposta de transição do modelo de solidariedade para o de capitalização? E o porquê desse ponto da reforma da Previdência ser tão importante para o ministro da Economia, Paulo Guedes? O canal Advocacia Jato irá hoje destrinchar para vocês como será a transição e dirá de uma vez por todas quem pagará essa conta. Aproveita aí para fazer sua inscrição no canal e ativar o sino de notificações. É realmente motivo de muita preocupação a mudança do sistema de solidariedade para o sistema de capitalização. Mas você, assim como a maioria dos brasileiros, pode ter dúvidas em relação ao verdadeiro custo dessa transição. Ler somente o texto da proposta de reforma da Previdência não ajuda a esclarecer o problema, pois, além dos termos muito técnicos como contribuição definida, reserva individual e capitalização nocional, o governo não deixa claro para a população quem pagará os custos de transição de um modelo para o outro, apenas dizendo que a reforma deve economizar R$ 1 trilhão em 10 anos para tornar o novo modelo viável. Mas primeiro, vamos entender como é a lógica atual de financiamento da Previdência. No sistema de solidariedade, nós precisamos ter uma fonte de receita que seja suficiente para cobrir todos os custos dos pagamentos dos benefícios. A conta fica equilibrada quando o total arrecadado de recursos é suficiente para pagar todos os benefícios. Nossa arrecadação para a Previdência é quase que toda proveniente de tributos que são descontados das remunerações dos trabalhadores. São as chamadas contribuições sociais. Por isso, sempre que se fala do nosso atual sistema previdenciário, o número de pessoas trabalhando é um número muito importante. Mas não é só isso. Esse público deve trabalhar de maneira formal, ou seja, tudo dentro da lei como manda o nosso ordenamento. E nosso ordenamento diz que todo mundo que trabalha deve contribuir para a Previdência Social. Esse equilíbrio entre pessoas que trabalham e pessoas que recebem benefícios da Previdência tem sido motivo de muita preocupação. Pois se nós tivermos muita gente recebendo benefícios e pouca gente trabalhando legalmente, nós teremos dificuldade em pagar os benefícios com os recursos que são próprios para isso. Precisaremos, portanto, tirar dinheiro de outras áreas, como a saúde, a educação ou mesmo a infraestrutura. A verdade inegável é que isso já vem acontecendo. E essa falta de dinheiro em outras áreas tem causado problemas para o Estado brasileiro. O principal problema relacionado à falta de recursos públicos em nosso país diz respeito aos juros da dívida pública. É isso mesmo. A falta de recursos da Previdência tem impacto direto nos juros da dívida pública. Em uma linguagem simples, a dívida pública brasileira é o total de dinheiro que o governo brasileiro pega emprestado para pagar suas contas. Durante muito tempo, o Brasil tinha uma dívida pública externa, que era dinheiro proveniente de acordos com países e bancos internacionais, como por exemplo o Fundo Monetário Internacional, e uma dívida pública interna, proveniente do dinheiro da venda de títulos da dívida pública, que são papéis do governo brasileiro que qualquer pessoa pode comprar e resgatar ao longo dos anos com juros correspondentes. Esses papéis precisam ser atrativos para serem vendidos de maneira rápida, ou seja, eles têm que remunerar muito bem o comprador. A referência de remuneração dos títulos da dívida pública brasileira é a Selic. E vocês devem saber que quando a economia do Brasil vai mal, a Selic tende a subir, pois fica mais difícil as pessoas confiarem nos papéis brasileiros. Mas quando a economia vai bem, a Selic cai, pois a confiança no Brasil aumenta. Infelizmente, o Brasil optou por realizar, ao longo dos anos, uma mudança do perfil da dívida brasileira. Trocou os empréstimos internacionais com juros muito baixos pela venda de títulos da dívida pública a juros muito altos, apenas para poder dizer que acabou com a dependência do capital estrangeiro. Para se ter uma ideia, muitos países hoje no mundo, devido à recessão global, têm remunerado seus papéis com juros de 1, 0,5% ou mesmo 0% ao ano.
enquanto o Brasil ainda tem uma Selic na casa dos 6% ao ano. E como a reforma da Previdência entra nisso aí? Pois bem, uma mudança do sistema de solidariedade para capitalização pode promover uma nova mudança do perfil da dívida pública brasileira. Atualmente, para pagar os juros da dívida pública, o Brasil emite anualmente novos papéis, ou seja, faz nova dívida. Em razão disso, a dívida pública brasileira gira em torno de 4 trilhões de reais, com juros anuais de 400 bilhões, ou seja, cerca de 10%. Com o sistema de capitalização e a economia de 1 trilhão de reais em 10 anos, o governo brasileiro terá à sua disposição um caixa, que será destinado quase que exclusivamente para comprar papéis da dívida pública brasileira. Ou seja, são trilhões de reais formados pela economia do atual sistema e pelos recursos depositados na poupança individual do sistema de capitalização, que serão imediatamente investidos em título da dívida pública brasileira. Só que, ao contrário do que ocorre com os preços de um determinado produto, se nós temos um aumento da procura de papéis brasileiros, é natural que os juros pagos pelo Brasil na aquisição desses papéis caiam drasticamente. Ou seja, o Brasil trocará uma dívida com juros médios de 10% ao ano por uma dívida nova, que não passará de 2 a 3% ao ano, ainda assim sendo mais atrativo que a maioria dos países do mundo. Esse recurso de capitalização, ao contrário do que ocorre com a maioria dos títulos brasileiros que vencem em 10 anos, só irão vencer quando o trabalhador se aposentar, ou seja, quando completar a idade mínima, que foi fixada em 65 anos. Um trabalhador que entre no sistema aos 20 anos de idade, comprando títulos brasileiros, só irá resgatar o seu investimento após 45 anos, e mesmo assim, de maneira parcelada. Observem também que será de interesse do governo prestigiar a criação de vagas de emprego para o jovem, que segundo números do IBGE, aquele jovem de 14 a 29 anos, são mais de 7 milhões de desempregados, ou seja, 7 milhões de contribuintes da nova capitalização, e que todo mês comprarão títulos da dívida pública brasileira a juros baixíssimos. É a galinha dos ovos de ouro de qualquer economia. Mas você deve estar se perguntando, o que vai acontecer com os atuais trabalhadores quando se aposentarem? Já que nós não teremos o sistema de solidariedade, quem irá pagar os futuros aposentados? Uma coisa que não é dita pelo governo federal é que a economia gerada pela diminuição dos juros da dívida pública será tamanha que não vai haver uma diminuição da dívida pública total. Ao contrário, haverá um aumento considerável dela. Os juros da dívida continuarão a serem pagos com mais dívidas, porém com juros dentro de um patamar de razoabilidade e principalmente de sustentabilidade. A Previdência Antiga, portanto, será paga com os recursos do Tesouro Nacional e de recursos provenientes do sistema inicial de capitalização, porém com um dinheiro mais barato e administrável a longo prazo. O Brasil pagará os aposentados fazendo dívida, com a ajuda dos futuros aposentados. E como estes só irão se aposentar após muitos anos, quando eles se aposentarem, o Brasil faz novo empréstimo a longo prazo. Por outro lado, o crescimento econômico do país acarretará um aumento da arrecadação de outros tributos, não relacionados ao trabalho, mas sim relacionados à renda, produção ou mesmo consumo. E esses recursos poderão também servir ao custeio da Previdência Social antiga. Evidentemente, a Previdência Social não pagará benefícios muito altos, e é bem provável que o teto previdenciário seja ainda mais achatado ao longo dos anos. Além disso, o governo deve criar um sistema de proteção aos recursos que serão destinados à capitalização. Minha sugestão é que, primeiro, não haja qualquer tipo de tributação sobre os rendimentos da capitalização. Por outro lado, a administração desses recursos de capitalização deve ser feita por uma fundação pública, que não cobre nem taxa de administração, nem taxa de performance, mas, sobretudo, não tenha interferência política na sua composição. A capitalização deve prever ainda um seguro para o caso de aposentadorias decorrentes de morte, acidente ou doença incapacitante, para ser paga na forma de pensão mensal, em um patamar que seja correspondente
ao padrão de vida do trabalhador no momento da morte, acidente ou doença incapacitante. Além disso, é muito importante aumentar o chamado tronco solidário, garantindo ao final da vida laboral do trabalhador um valor maior do que um salário mínimo, protegendo o trabalhador das intempéries econômicas. Essa diferença no valor pode advir, inclusive, do sistema de assistência social. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações e não deixe de compartilhar nossos vídeos com os amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima.